Apaixonado. Oi, Manuel. Bom, primeiro lugar, nesse podcast, gente, surgiu de uma entrevista sua recentemente aqui, junto comigo, né, na BMC News. Um dos pontos que você levantou me chamou muita atenção. Foi quando você falou, a gente estava falando sobre lideranças dos países e você, inclusive, chamou os líderes de pamonhas, né? E naquele momento eu falei, poxa, isso vale um strike pra gente realmente aprofundar mais nesse tema. Isso a gente estava falando sobre questões inflacionárias, políticas monetárias, geopolíticas, e você atribuiu a questão das governanças fracas. Na sua opinião, queria aprofundar mais nesse tema, por que você acha que os países hoje não têm mais aqueles líderes fortes que tinham no passado? Paulo, existe um problema genérico relacionado às lideranças no Ocidente, porque uma vez que elas são eleitas, elas se preocupam muito com o ciclo político eleitoral, que ele tem se tornado um ciclo cada vez mais curto quando você para pensar em democracias parlamentares, em que você tem uma queda, possível cair um primeiro-ministro quando perde o apoio do parlamento, então sucessões de escândalos ou situações são potencializadas pelas redes sociais, acabam fazendo ter uma certa rotatividade nesses políticos. E em países que adotam o sistema presidencialista, em que realmente o presidente, além de ser o chefe de Estado, também é o chefe de governo, porque obviamente você pode ter o parlamentarismo com o presidente, ou você pode ter o parlamentarismo com o rei ou a rainha, o fato é que também no sistema presidencial o que a gente tem percebido é que cada vez mais as eleições seguintes elas são antecipadas, não do ponto de vista efetivo, elas acontecem nas mesmas datas, mas elas são antecipadas no tempo, com campanhas pré-eleitorais ou eleitorais, dependendo do país, cada vez mais próximas no tempo do início do mandato anterior. Então, por exemplo, faltam pouco mais de 2 anos para as eleições presidenciais americanas, e hoje só que se discute nos Estados Unidos é se o Joe Biden vai concorrer à reeleição ou não e quais são as chances dele. Então, esse encurtamento dos ciclos dos políticos fazem com que cada vez mais eles tenham menos horizonte de tempo, de pensamento no futuro e cada vez mais focam as suas energias, os seus estratagemas, o seu planejamento na eleição seguinte, que se avizinha, seja realmente uma proximidade temporal ou seja pela sensação psicológica que domina toda a população de um país. Então veja que aqui no Brasil também há mais de ano praticamente domina o ciclo de notícias, junto obviamente com questões de Covid e inflação, mas domina o ciclo de notícias a disputa do Lula com o Bolsonaro. E é óbvio que se o político está focado o tempo todo pensando na reeleição dele ou na eleição de alguém do campo político dele, ele está descuidando do planejamento estratégico. É simples assim. E além disso, ainda que isso não acontecesse, a gente percebe também que aquela questão, quando acabou o comunismo, que parecia que o Ocidente tinha triunfado, parecia que a história tinha acabado, você tem um momento de relaxamento em inteligência estratégica, inteligência de longo prazo no Ocidente, porque digamos que os tempos tinham ficado mais fáceis para os governos ocidentais dominantes, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra. E com isso, efetivamente, eles abandonam o planejamento de longo prazo, que gera toda essa situação de crises que nós temos hoje. Então, quando a gente diz que eles são pamonhas, primeiro você elege líderes fracos, e mesmo que não elegesse os líderes fracos, existe um forte desincentivo a que líderes no Ocidente tenham pensamento de longo prazo, e isso realmente tem consequências muito negativas.